Beleza, começou a gravação. Então, boa tarde, né, Bruno? Tudo bem com você? Seja bem-vindo. A gente vai fazer uma entrevista agora sobre uma área muito importante, um setor muito importante nas organizações, que é o recursos humanos, né? E pode se apresentar aí para o pessoal. Bom, antes de mais nada, Vinícius, queria agradecer a oportunidade, sempre bom estar falando com quem está estudando a área. Eu sou advogado, trabalho com RH, já trabalhei bastante com a parte do movimento sindical, assessoria a entidades sindicais, e eu trabalho com assessoria a empresas, já estive em vários compliance de várias empresas diferentes há mais de 20 anos. Então, estou aqui, vamos ver no que eu posso ajudar, sempre disposto a apresentar o trabalho do RH. Maravilha. Eu separei algumas perguntas aqui para te fazer e nortear essa entrevista. Então, vamos lá. Vamos começar, então, do início, né? Muita gente escuta falar sobre o RH, mas nem sempre elas entendem exatamente o que é esse setor. Como que você explicaria de forma mais simples e concisa o que é o setor de recursos humanos? Vinícius, eu acho assim que se você me permitir, a gente pudesse dar um passo atrás, é bom até entender, eu sei que vocês são especialistas na área, mas é bom entender até o conceito de empresa. Então, assim, de uma maneira bem genérica, bem simples, a empresa nada mais é do que um emprego de diversos recursos em prol de uma atividade, né? Uhum. E tem o recurso tecnológico, financeiro, econômico, né? Vários que compõem a empresa, capital, e o RH, que são os recursos humanos, que a gente às vezes fica preso na nomenclatura, né, nas siglas, e esquece do significado. Então, o RH nada mais é do que o setor que toma conta, que agencia os recursos humanos, as pessoas que compõem o corpo da empresa, né? Então, desde a contratação, treinamento, até análise de desempenho, questão de benefícios, questões burocráticas, solução de conflitos, né? Tudo no intuito de fazer com que esse recurso humano, contribua para o objetivo da empresa. Certinho. Bom, e no seu dia a dia, né? O que você mais faz? Conta um pouco para a gente aí como é que é a sua rotina nesse setor de RH. Olha, Vinícius, o RH não nos permite ter uma rotina bem definida. Na verdade, cada dia é uma surpresa. Mas, assim, o trabalho, ele consiste em fazer a seleção, o recrutamento das pessoas, buscar os capitais interessantes para compor o quadro da empresa no mercado, né? Fazer as entrevistas, as análises dessas pessoas que nós buscamos, faz o acompanhamento das pessoas em si, tanto em relação ao treinamento, como planejamento de ações motivacionais, né? Manter o corpo, o recurso humano da empresa sempre engajado, motivado, né? E também é responsabilidade do RH a questão burocrática, como folha de pagamento de benefícios, a contratação, férias e outras demandas. Então, assim, o dia a dia ele é bem complexo e muito pouco rotineiro. É mais do que só contratar e demitir, né? É exatamente isso. Eu sei que para quem está fora do RH, para os demais quadros da empresa, podem até pensar, tem meio que esse mito que o RH, na verdade, ele só contrata e demite, mas não é bem isso, né? Ele tem que funcionar de uma forma estratégica e pensando sempre no objetivo final da empresa e em como as pessoas que compõem o corpo da empresa podem contribuir, sempre mantendo essas pessoas engajadas, motivadas, prestando atenção sempre no clima, em como as coisas estão evoluindo e fazer com que as pessoas que mais se destacam ou que melhor apareçam até fora da empresa possam também integrar e estar sempre engajadas no desenvolvimento da empresa. Pode perceber, então, que trata-se realmente de gerenciar, né, o pessoal, os recursos humanos, igual você estava dizendo aí. Exatamente. E, bom, qual você diria que é a importância do RH para... Perdão, Vinícius, filho, pai não pode agora, desculpa. Vai lá com a mamãe, pai não pode. Bonita. Perdão, Vinícius. Tranquilo. Fala.
Qual que você diria que é a importância do RH dentro de uma empresa? A importância do setor? Olha, Vinícius, eu acho que é crucial. O recurso humano em qualquer empresa é o que faz a diferença. É através do emprego, do conhecimento, da experiência, das práticas das pessoas que a inovação acontece. Então, assim, ferramentas, tecnologia, demais práticas, elas não têm, na minha visão, serventia se não houver um emprego da experiência e da inovação da cabeça, da mente humana, né? Então, além disso, é responsabilidade do RH ajudar com que a vontade das pessoas, a intenção de cada um dos indivíduos que compõem a empresa esteja alinhada com a necessidade ou com o objetivo final da empresa mesmo, né? Então, ele precisa, além de motivar, como eu já disse, tal, cuidar do bem-estar, cuidar da saúde, identificar cada um, né? Quando o RH funciona direito, normalmente a empresa também consegue funcionar bem. E, além disso, uma das funções, acho, a mais importante do RH, prevenir, né, problema de relacionamento, seja hierárquico, seja entre pares, né, e fazer com que a comunicação, aquilo que a direção quer do corpo de trabalho, seja transmitido de forma adequada, seja bem entendido, bem comunicado, sempre no intuito de criar um ambiente em que as pessoas queiram ficar. Certo. E dentro desse cenário, quais são os maiores desafios que você enfrenta no dia a dia? Lidar com gente não é fácil, né, Vinícius? Então, assim, cada um dos perfis das pessoas, saber tratar diretamente cada um e coletivamente a todos, eu acho que esse é o maior desafio de quem cuida do RH. Cada pessoa vem com background, tem uma história, tem uma forma de enxergar as coisas, uma maneira de buscar resultados, e o RH precisa ser o ouvido da empresa, precisa entender o que está sendo colocado e tentar mediar, fazer o ajuste fino do intuito das pessoas com o intuito da empresa. Outra coisa de maneira específica, alinhar o que é necessidade da empresa e o que é interesse dos funcionários. Então, o RH precisa estar sempre atento para que o interesse dos funcionários e a necessidade da empresa consigam estar sempre equilibrados. Bom, e com relação à tecnologia, né, o avanço da tecnologia, como que tem influenciado no RH dentro das organizações nos últimos anos? O que você percebe? Olha, Vinícius, toda vez que a gente vai fazer uma análise de dados ou uma análise de desenvolvimento humano, seja qual for, e o RH trata disso especificamente de desenvolvimento humano, né? A gente precisa do maior número possível de dados. Eu acho que vocês aí da administração sabem mais do que eu como isso funciona. E toda vez que a gente faz isso, toda a tecnologia nesse intento ela é bem-vinda. Então, desde softwares que nos ajudam a definição de perfil, análise de comportamento, a análise de desempenho propriamente dito dentro das empresas, né? Então, assim, esse tipo de automatização, seja através do emprego, de softwares que já existem no mercado há algum tempo, que fazem desde a gestão, o controle de ponto, controle de benefícios, desempenho dentro de parâmetros, mas mais importante agora com o advento da inteligência artificial, onde essa análise estatística ela está mais fácil, está mais à mão para a gente. Então, assim, a tecnologia dentro do setor específico do RH, ela vem mais de encontro na automatização de processos e análise de dados. E é imponderável hoje que uma empresa precisa ter esse tipo de tecnologia emprego. Quanto mais detalhada a análise de dados, melhor é a sua base de informação sobre o pessoal, né? Exatamente. E mais criteriosa é a análise também. Exatamente. Então, e para quem está assistindo, né, essa nossa gravação e tem interesse em seguir carreira nessa área, o que você recomenda
para quem tem esse tipo de interesse? Bom, a questão é a seguinte: primeiro que as pessoas entendam o próprio interesse, né? Não tenham pressa, porque o mais importante, não só para quem vai trabalhar com RH, mas para qualquer função, é que a pessoa seja interessada de verdade, que a pessoa tenha aquela aptidão. Então, uma vez reconhecida essa aptidão e o interesse surgindo, não tem muito como fugir da gente se preparar, né, Vinícius? Então, buscar o conhecimento, se matricular em cursos, né? Buscar a literatura mais atual, buscar não só a compreensão do indivíduo em si, mas da questão organizacional, da legislação, de tudo que possa vir a interferir na relação dos recursos humanos com o empregador. É claro que também, e tão importante quanto, é preciso que as pessoas interessadas nessa área busquem desenvolver nelas mesmas questões, habilidades específicas, né? Então, assim, a empatia, que é essa capacidade de ouvir, de se colocar no lugar do outro, comunicação, o RH precisa ser claro, as determinações, as comunicações, as abordagens têm que ser absolutamente claras, sob pena de tumultuar todo o ambiente de trabalho. E, principalmente, ter a questão da escutativa, que é a pessoa poder interagir enquanto ouve uma exposição de alguém. Demonstrar que aquilo está sendo analisado, que aquilo está sendo sentido pelo corpo da diretoria, e que aquilo vai ser tratado adequadamente, né? Com o tempo, outras habilidades têm que surgir, e aí a pessoa pode ir se graduando dentro da função. Sensibilidade, responsabilidade, são algumas questões que são necessárias em um segundo grau, vamos colocar assim, de inserção na carreira. Muito bom. Bom, então, acredito que seja isso, né? A gente conseguiu abranger bem o que é o setor de RH e aprendemos algumas coisas aí que você teve como experiência na prática. Quero agradecer você por dispor desse tempo e compartilhar suas experiências profissionais com a gente. É isso aí, Bruno. Muito obrigado. Vinícius, sou eu que agradeço. Eu costumo sempre falar que a maior forma de deferência a uma pessoa é você se propor a ouvir o que ela tem a dizer. E aí, nesse contexto da sua turma estar me dando essa oportunidade, eu queria desde já agradecer a turma, agradecer a professor e dizer que para mim foi uma honra poder, embora não reconheça que tenha tanto conhecimento, mas poder partilhar um pouco do que eu tenho com vocês. Estou à disposição, foi um prazer, e precisando, eu estou por aqui. Obrigado. Valeu.